de novamente estarmos juntos, aprendendo daquilo que tu deseja que nós aprendamos a partir da tua revelação, da manifestação da tua graça, que se manifesta também no fato de podermos conhecer as verdades eternas a qual tu nos proporcionaste conhecer. Abençoe esse nosso estudo e fazer com que todos nós possamos sair cada vez mais edificados na tua palavra, mesmo que estamos aprendendo filosofia, mas tudo que nós aprendemos, que é verdade, vem de ti, provém de ti, e mais do que isso, também é para te glorificar. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula. Nós, da última vez que trabalhamos, falamos da primeira aula, né, Filosofia da Igreja Primitiva, no capítulo 1º, né, essa aqui é a segunda aula, mas nós trabalhamos a nossa aula, só um minutinho aqui, estou abrindo aqui, ok. Trabalhamos a nossa aula a respeito dos princípios, os fundamentos que deram origem à igreja, à filosofia na igreja primitiva. Então nós falamos sobre o platonismo, né, sobre, né, outros movimentos também, que deu, seja positivo ou negativamente, mas que teve influência no início da fé cristã. E hoje nós vamos estar dando continuidade a esse nosso estudo. E antes de começar, eu só quero aqui falar um pouco a respeito dos temas, dos livros que eu utilizei como fonte, que podem também ser eventual pesquisa e fonte de recomendação também. Eu usei os livros de Justo Gonzaga, né, História do Pensamento Cristão, né, usei 2 livros também sobre a história da filosofia, que são da editora Paulus, e também o Dicionário de Filosofia e um outro dicionário chamado Agostinho através dos Tempos. Então, esses livros, né, são os livros de onde eu tirei as informações que compõem essa nossa aula de agora. Cardoso, só vou te pedir para tu, só por um instante, colocar, né, a imagem da nossa aula, até eu começar aqui a apresentar o nosso slide, né? Mas, enfim, primeiramente, né, eu só quero aqui fazer uma repaginada muito breve, muito rápido, a respeito do que nós falamos na última aula, só para a gente ter aqui uma introdução do que nós vamos estudar nessa nossa aula. Na última aula, primeiramente, nós falamos muito de um filósofo que foi muito influente na história da igreja, que foi Platão. Né? E qual foi a ideia de Platão que foi mais influente na história da igreja? Era a sua epistemologia ontológica, ou a sua ontologia epistemológica, que é basicamente andam juntas. O que ele estava falando na sua epistemologia ontológica? Ele falava o seguinte: olha, existe 2 mundos. Existe um mundo sensível, que é o mundo das formas ou das ideias, que está um mundo superior, e existe um mundo inteligível, que é aquele que nós experimentamos aqui. Ambos os mundos, eles têm uma conectividade a partir do momento que o mundo inferior, ou o mundo sensível, que é o que nós fazemos parte, né? É o mundo superior, o mundo inteligível. Esse mundo, ele ganha representatividade ou aparência do mundo sensível, do mundo superior, através de uma entidade, de algumas entidades que se chamaram de demiurgo, ou depois alguns filósofos começaram a chamar de o Logos, né, um mediador entre as verdades eternas, entre o mundo superior e o mundo inferior, que é o que nós experimentamos. Esse conceito, obviamente, tem uma aparência com o conceito cristão e, né, foi um conceito muito influenciável dentro da igreja e também em outros movimentos filosóficos que não eram cristãos. E um outro ponto também, podemos citar aqui, era a ideia da alma, né, a alma eterna. Platão acreditava que a alma do ser humano era uma alma eterna, né? Era outro princípio também muito contundente com o desenvolvimento daquilo que os cristãos também acreditavam, bem parecido, não era igual, mas bem parecido, e eram ideias que foram desenvolvidas depois. Posteriormente, né, alguns filósofos judeus, especialmente Fílon de Alexandria, ele começou a associar esses termos cristãos, ou melhor, os termos platônicos, com, né, a fé judaica. E, obviamente, o cristianismo, né, tem em sua ênfase o judaísmo. Obviamente, né, nós, como cristãos, a diferença entre nós e os judeus é que os judeus não acreditam naquilo que é a revelação de Deus, que é Cristo. Né? Jesus Cristo, para eles, não é o Messias, mas para nós, sim.
Porém, aquilo que está no Antigo Testamento, que os judeus creem tanto quanto nós, né, 100%. Então, Philon, ele desenvolveu esse tema associando o pensamento de Platão ao pensamento daquilo que estava no Antigo Testamento. Essa necessidade de um mediador, né, um mundo criado a partir de uma mente inteligível, superior, e assim por diante. Só para a gente resumir aqui, porque esses temas são importantíssimos no desenvolver da nossa aula. Bom, mas durante o desenvolvimento inicial da história da igreja, se havia dois pensamentos a respeito do que seria a relação da igreja com a filosofia. Você tinha aquela percepção de que a filosofia ela era uma ferramenta teológica, ou seja, a filosofia ela iria auxiliar o desenvolvimento da teologia e da doutrina que estava sendo ensinada pelos pais da igreja, e nós pensamos nos pais da igreja já no final do primeiro século, você já tem, né, os pais da igreja. E também essa percepção ela surge porque a metafísica, embora a metafísica ela não é uma matéria de transcendência, né, como erroneamente nós pensamos na metafísica muitas vezes, né, a gente, quando fala em metafísica, a gente se associa logo com elementos transcendentais, né, com o espírito, com o próprio Deus, né, com a vida após a morte e assim por diante. Mas, necessariamente, a metafísica ela não tem o objetivo dela naquilo que é transcendental, embora se trabalhe nela, mas não é o foco, a ênfase dela não é esse, tá? Mas como tem essa associação, então a metafísica se comunicou muito bem com a teologia, porque ela tem elementos ali que se derivam desses pontos, como, por exemplo, é na metafísica que nós discutimos se o ser humano tem liberdade ou não, se existe alma ou não, se existe Deus ou não. Então, esses temas, por serem associados à metafísica, têm essa associação com a teologia. E isso, já no início da igreja, já se transformou, né, em uma ferramenta para que a igreja pudesse utilizá-las como desenvolvimento teológico para o melhoramento da teologia e da doutrina que estava sendo ensinada, né? Não nos custa nos lembrar que aquele período da história da igreja era um período mais sombrio do que o que nós vivemos hoje, né? Hoje nós temos a diversidade de pensamentos, seja derivado do iluminismo, né? Mas nós temos hoje, né, uma gama de pensamentos filosóficos avesso às escrituras, né? Desde o ateísmo, materialismo, panteísmo moderno e diversos outros pensamentos. Porém, naquela época da igreja era pior do que hoje, né? Naquela época, a diversidade de pensamentos a respeito da filosofia e como esses pensamentos eles se contradiziam, eram conflituosos com as escrituras, era muito maior do que hoje, né? E a igreja tem que combater isso, porque a igreja crescia nesse mundo, nesse mundo grego que tinha esses pensamentos. E não obstante, dentro da própria igreja surgiu heresias terríveis, como o próprio gnosticismo, que era ali uma mistura de esoterismo com platonismo e com pensamento cristão. Então, a igreja, diante disso, usava a filosofia como uma matéria de ferramenta, uma ferramenta para que ela pudesse melhorar, né, o desenvolvimento da teologia. Tanto é que todos os elementos teológicos que são ensinados e são decretados como dogmas durante a igreja primitiva, eles se utilizam de uma linguagem filosófica, né? Quando se discute a natureza de Cristo, a Trindade e outros temas, se discute através de uma linguagem filosófica, né? Tanto é que até após o Concílio de Nicéia, o termo da Trindade se deu muito problema entre a igreja, quase gerou uma divisão gigantesca por conta de uma simples palavra, né? O homoousios, né? Que era um termo substancialmente filosófico e que, por conta de uma diferença de linguagem, né, entre dois povos que falavam diferente, latinos e gregos, quase houve ali, né, uma divisão na igreja, por conta dessa percepção que estava sendo ensinada. Mas era uma linguagem filosófica. O próprio, como nós vamos ver aqui, o Concílio de Nicéia usa muito disso. E tinha também aqueles que acreditavam numa síntese entre a filosofia e as verdades cristãs, porque afinal de contas você tinha ali um desenvolvimento muito grande de um pensamento que era muito semelhante àquilo que as escrituras ensinavam. E que por serem semelhantes numa certa linguagem, né, entendemos que ali é um mundo grego, né, um mundo de linguagem grega, então as semelhanças ainda eram muito maiores. Né? Pessoas ali que cresciam ouvindo e aprendendo sobre Platão, sobre os outros pensadores, obviamente conheciam de cor
né, a linguagem que, de repente, ali chegavam os missionários cristãos, os apóstolos e os demais, e tinha essa assimilação. Então, teve esses dois caminhos na filosofia. Claro que teve também aqueles que eram anti-filosofia, mas nós não vamos falar deles por enquanto. Bom, de um certo ponto, né, nós podemos citar que também houve uma certa influência do estoicismo na igreja, nesse período, como houve do platonismo, porque o estoicismo ele tinha uma concepção de vida mais prática, especialmente na igreja latina. Na igreja grega, o platonismo era mais forte. Na igreja grega, a gente pensa em quem? Pensa na igreja do Oriente, né? Não na igreja da Europa, mas do Oriente Médio, do Egito, a igreja no próprio Israel, naquela região ali da onde hoje é a Turquia, aquela região ali mais grega, na própria Grécia, era uma igreja mais platônica, no sentido, não que era platônica, mas que a influência de Platão se fazia mais presente. Enquanto em Roma, propriamente dito, e nas outras colônias romanas, o estoicismo era mais forte, porque a sociedade romana absorveu muito o estoicismo, e o estoicismo ensinava alguns elementos que também vão ser trabalhados pela igreja, especialmente a questão da natureza, né? Você está envolvido ou adaptado à natureza, e primordialmente a questão das virtudes, né, que são traduzidos para um termo cristão como moralidade, como princípios morais, né, o que são virtudes para nós hoje. Virtudes são aquilo que é princípios morais, a gente assimila isso, né, a gente fez uma síntese com isso, embora, obviamente, dentro da filosofia, no grosso, não é a mesma coisa, né? Tanto é que até mesmo na filosofia platônica, aquilo que Platão ensina que é, né, um mundo inteligível, um mundo sensível, não significa que ele está falando sobre Deus, né? O demiurgo de Platão não é Cristo, obviamente, nem precisa ser um ser espiritual, pode ser a própria razão, pode ser a própria contemplação do ser humano. Então, são termos diferentes. Porém, a filosofia cristã, ela, primeiramente, do ponto de vista cristão, ela foi muito importante para dar ensejo e mais robustez para os temas teológicos da igreja, porém também do ponto de vista grego, que isso é importante, grego e pagão, a teologia cristã e a filosofia cristã, elas preencheram lacunas que a filosofia grega não conseguia responder pela sua diversidade de pensamento. Então, se tem essa concepção de que a igreja cristã ela trabalhou para si, a teologia para si, e trabalhou também para os pagãos, podemos dizer assim, aqueles que não eram cristãos. Então, isso é extremamente importante, né? Por um lado, a igreja ela tem o pensamento voltado para a própria fé cristã, e por outro, ela tem aqueles voltados para os próprios gregos. E isso também, obviamente, ajudou na conversão, porque, de repente, os gregos, eles viam no desenvolvimento do pensamento cristão uma condição de que o que eles estavam falando era verdade. Por que eu digo isso? Eu coloquei aqui a foto dos pais da igreja, dos primeiros pais da igreja. Mas, enfim, por que isso é importante? Porque a igreja, a fé cristã, ela precisava se mostrar verdadeira em um mundo onde as pessoas tinham uma ampla diversidade de pensamento. E foi justamente os pais da igreja, os primeiros, né, especialmente que já começaram a se desenvolver um pensamento filosófico, que resolveram esses problemas para a igreja. Eu vou aqui falar de um brevemente, e daí eu vou começar a entrar especialmente nos temas aqui da nossa associação, para a gente ir continuando. Bom, mas o primeiro pai da igreja que nós podemos citar, que foi extremamente importante para o desenvolvimento de uma filosofia cristã, sem dúvida, foi Justino Marte. Vou colocar aqui a foto dele. Deixa eu ver se coloca uma foto maior aqui. Aqui. Justino Marte ele foi importante porque ele foi um apologeta. Ele estava em um mundo onde havia ataques da fé cristã de gregos, filósofos gregos, de outros religiosos, do gnosticismo e dos judeus. Então, ele combateu todo mundo. Ele fez livros, ele fez debates mesmo, presencial, com diversos pensadores e diversos, né, personagens da sua época. E um dos pensamentos de Justino Marte também foi o desenvolvimento de uma filosofia já originalmente cristã. Por exemplo, dois temas que nós podemos aqui citar brevemente dele, mas que é importante, é o seguinte, e que até o próprio Agostinho de Hipona depois vai usar. Olha, ele associa
né, ele é o primeiro que associa não a imagem do demiurgo, não a imagem do demiurgo platônico, aquele mediador, mas uma semelhança, digamos assim, né, entre o Deus que é superior a todas as coisas, o Deus Pai, superior a todas as coisas, e que através desse Deus superior, né, que é o único Deus que existe, obviamente, tem um mediador, que é aquele que vai dar forma ao mundo existencial, ao mundo presente, à realidade vigente, né? E esse seria o próprio Jesus Cristo, que é gerado eternamente de Deus, né? Ele usa essas palavras. Sendo assim, ele não retira a simbologia do logos, do demiurgo platônico, do mundo platônico, mas ele dá uma reinterpretação para aquelas pessoas. Diz, olha, isso aqui é uma linguagem aceitável, porém, né, o que ela está falando não é correto. Então, o correto é isso aqui, e ele foi lá e expressou dessa maneira. Porém, ele também teve um outro ponto que isso também se tornou influente, o próprio Agostinho também absorve muito de Justino Mártir esse ponto, que é a respeito da imortalidade da alma. Ou seja, Platão, ele acreditava que a alma do ser humano era eterna, ou melhor, não eterna, imortal. Ou seja, imortal é aquilo que não tem início e nem fim. Tanto é que, para Platão, por que os seres humanos conseguem reproduzir as verdades que estão no mundo inteligível? Porque, para Platão, como a alma do ser humano é imortal, sendo a alma do ser humano imortal, então ela aprendeu, né, na imortalidade, nesse mundo supra-sensível, ela aprendeu essas verdades, e daí quando ela está no ser humano, ele consegue desenvolver, ela consegue aprender, ou relembrar dessas verdades eternas e aplicá-la, né, reproduzi-la no mundo. Porém, Justino Marques falou, não, não é assim, a alma do ser humano ela pode ser não imortal, mas eterna. Ou seja, ela é eterna, mas ela tem um princípio, e ela deriva e depende de alguém que é maior do que ela. Ela depende exclusivamente de alguém que a criou, ou seja, depende de Deus. A alma do ser humano ela é eterna na condição de estar o tempo inteiro sendo sustentada por Deus. Até mesmo a alma daqueles que vão ser condenados perpetuamente, elas precisam, mesmo sendo condenadas, da presença ou da ação de Deus para que elas continuem existindo. Não porque elas são em si mesmas. O único que é em si mesmo é Deus. Então, né, um dos primeiros filósofos muito importante para o desenvolvimento inicial da fé cristã, sem dúvidas, foi Justino Mártir. Ele viveu ali nos anos 117, né, pouco depois ali de João, né, o apóstolo, ter morrido. Bom, mas eu quero aqui só falar aqui também uns pontos que eu falei antes, o porquê que a igreja ela preencheu as lacunas para os gregos, né? E ela mesma se utilizou da filosofia. E o porquê isso foi importante, né? Por que os gregos muitas vezes eles se converteram? Porque os cristãos, os primeiros pais da igreja, eles transmitiram essa linguagem de uma maneira tão acessível, filosoficamente falando, que os gregos viram que aquilo era verdade. Né? Os elementos bíblicos que eles apresentaram de uma forma totalmente diferente daquilo que era, né, os seus mitos, que eram os mitos de outras religiões. Até porque os gregos eram politeístas, tinham diversos deuses, alguns para eles eram verdadeiros, outros eram apenas fábulas teatrais, mas de toda forma tinham diversos deuses, e cada um para um objeto, um tempo, um dia diferente. E sendo assim, a linguagem bíblica era uma linguagem que dava legitimidade para aquilo que era religiosidade. Os filósofos, em muitos casos, não acreditavam na filosofia, na religião grega. O próprio Sócrates foi condenado por ateísmo, embora ele acreditava nos deuses gregos, mas não da forma que outros povos acreditavam em seus deuses. Né? Era uma forma diferente. Né? Era como rejeitando todas as fábulas e lendas, dizendo assim, existem deuses, mas não esses que eles estão falando. Mas, porém, o povo como um todo acreditava. E quando a fé cristã se desenvolveu de maneira tão robusta, com uma filosofia tão robusta, os filósofos gregos disseram, peraí, isso aqui é verdadeiro, não tem como isso aqui ser falso. E por quê? Bom, primeiros pontos que nós vamos ver aqui. A respeito de Deus. A filosofia platônica, especialmente, e até mesmo aristotélica, elas falaram o seguinte, olha, existe uma força superior, algo, né, um absoluto que nós não conseguimos compreender muito bem. Aristóteles chamou de motor não movido, mas necessariamente não significava que era um Deus superior, mas era um motor não movido, algo que deu surgimento às outras coisas, que deu causalidade às outras coisas, né, da qual as outras coisas deixaram de ser potência e se transformaram em ato.
Platão acreditava também que havia um absoluto superior, algo muito superior ao próprio demiurgo, que dava forma às coisas, né? Algo que estava até mesmo além das ideias e das formas, nesse mundo suprassensível. Porém, nenhum deles disseram quem era. E daí os cristãos disseram, é Deus. Mas não uma força, não um panteísmo, não uma energia derivada, ou algo desse tipo, mas um ser pessoal, um ser que tem vida e existência, um ser que, embora todas as coisas derivem dele, todas as coisas existem através dele, mas que ele, na linguagem humana, existe. E, sendo assim, sendo dessa forma, já preencheu uma lacuna para os gregos. Olha, esse Deus, ele realmente existe, né? Não é naquela linguagem que os gregos tinham de Zeus, né, e de outros deuses, né? Um Deus que cometia mais pecado do que os pecadores. Mas era um Deus que estava além de todas as coisas, mas que ao mesmo tempo ele era um ser pessoal, um ser que falava, que ouvia, que sentia, era um ser pessoal, mas que estava além de todas as coisas. E era ele que tinha dado vida e existência a tudo que existia. Outro ponto, a criação. Os gregos tinham uma diversidade de pensamento, assim como tinha diversidade de pensamento sobre o ser superior, porém, existia uma sintonia de que quase todos criam que o universo era eterno. O universo ele não veio à existência. O universo ele simplesmente existe. Ou se existe um ser superior que deu vida ao universo, se deu vida ao universo como uma derivação de sua própria natureza. É como se o universo fosse um panteísmo, uma expansão do ser divino. Sendo assim, a partir do momento que os cristãos dizem, não, houve uma criação, Deus criou o mundo, esse mesmo ser superior, ele deu vida a todas as formas, quer materiais, quer espirituais, mas tudo veio à existência em um ato criativo de poder desse Deus. Isso também resolveu uma outra lacuna para a filosofia grega, né? Se unificou, imagem que é isso, não existe diversos deuses, mas um único Deus, um único ser divino, não diversos seres divinos. E foi esse Deus que deu vida e existência a todas as coisas em um ato criativo, um ato dele mesmo, único e exclusivamente porque ele o quis. Portanto, o universo não é eterno, portanto, a vida não é imortal, mas derivada de alguém que sim é plenamente eterno. Outro ponto também que é extremamente importante, a percepção das ideias e formas platônicas, ou seja, aquilo que está superior, o que é reproduzido no nosso mundo, só para elucidar o que seriam as ideias e as formas platônicas. Por exemplo, se você faz um ato de bondade, Platão diria que o seu ato de bondade não é o bem em si, né? O bem é uma coisa que está muito além disso, né? Esse ato de bondade é apenas uma reprodução desse bem que está no mundo superior. Assim seria a beleza, assim seria outros princípios. Sendo assim, o que é que os cristãos disseram? Olha, esse mundo das formas, esse mundo das ideias, podemos dizer assim, ele, na verdade, parte da mente de Deus. Né? É Deus, essas formas que nós estamos trabalhando nesse mundo, essas ideias, né, que deram vida e tudo, não parte exclusivamente delas mesmas, mas, na verdade, é uma reprodução daquilo que está na mente de Deus. Então, e mais do que isso, né? Essas verdades, elas derivam, ou nós a conhecemos através do verbo, nós também vamos falar daqui a pouco. Porém, muitas dessas ideias ou formas, e precisam ser diferenciadas, os cristãos diferenciaram isso muito bem, essas ideias e formas, elas não são o próprio Deus em si, não é uma expansão de Deus, não é uma derivação emanente de Deus, como se Deus tivesse, né, Deus fosse material ou algo assim, mas é algo que está na mente de Deus e que o próprio Deus a trouxe à existência. Então, o ato de bondade que o ser humano experimenta, né, ela não somente está na mente de Deus, mas também é a providência de Deus dando ela ao ser humano, dando essa bondade ao ser humano. Então, existe esse ponto que preencheu a lacuna grega que nós chamamos de providência, que a Bíblia chama de providência, né? O ato governativo de Deus, mas também a ação de Deus no mundo. Ou seja, todos os atos de bondade, todos os atos de beleza, tudo aquilo que existe de bom, ela deriva de Deus como algo que Deus está nos dando, nos ofertando plenamente e de forma constante. Então, isso já resolveu dos problemas, né? As ideias, elas estão na mente de Deus, mas, né, elas estão no mundo não porque a gente reproduz ela, porque a nossa alma é imortal ou coisa desse tipo, mas porque, pura e simplesmente, Deus a provê em nossa
vida, Deus mesmo a provê. E é curioso pensarmos nisso, porque eles também falaram o seguinte, olha, existem outros pontos também, essas ideias não são somente assim, existem ideias superiores, disseram os cristãos, né, Justino Marte e outros também, que seria o quê? Seria as ideias, ou aquilo que nós chamamos de atributos divinos. O que seria, por exemplo, os atributos divinos para uma explicação para a filosofia grega que os cristãos estavam dando? Os atributos divinos seriam, né, percepções, né, elementos que derivam do próprio Deus, da própria natureza de Deus, algo que é próprio, único e exclusivamente dele mesmo, como a onisciência, como a onipotência, como a onipresença, como a própria bondade, como a própria justiça, como o ato de amor. Todos esses elementos, eles são atributos de Deus, eles estão na natureza de Deus. Eles não são pura e simplesmente atos que vieram da ideia, ou que são ideias que vieram única e exclusivamente da mente de Deus, como as outras formas, né? Mas essas aqui são algo que pertence e deriva única e exclusivamente de Deus, que está dentro da sua natureza, não como ideias, mas como algo que está dentro dele mesmo, que é da sua natureza, né? Justiça, amor, bondade, onipresença, onipotência e assim por diante. Então, os cristãos resolveram todos esses problemas da filosofia grega. Por isso foi a fé cristã, ela cresceu também entre os gregos, entre todo naquele período, muito por conta das suas verdades serem colocadas de forma tão clara, tão objetiva pelos pais da igreja, e não apenas de uma maneira intelectual, mas de uma maneira prática. Esse é o ponto, né? A filosofia cristã ela não é apenas especulação, mas ela é muito prática nesse sentido, porque tudo isso tem a ver com a vida. Esse é outro ponto da fé cristã. Eles, diferentemente dos outros que dividiam uma vida de contemplação e outros, de repente, uma vida de ação, os cristãos falaram, é a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa, ambas ao mesmo tempo. Outro ponto que a gente pode citar aqui também, deixa eu ver aqui, sobre Cristo. Esse é outro ponto também muito importante. A respeito de Cristo, os gregos falavam o seguinte, olha, existe o Logos, né, a própria Bíblia fala do Logos, João usou, né, o verbo, o Logos em grego, a palavra ou a razão. Existem os diversos logos, ou um logo, da qual o demiurgo seria ele, que é um ente intermediário, né, entre um mundo sensível, um mundo inteligível, um mundo sensível, da qual esse demiurgo ele trabalha a forma, né, e dá forma à matéria. A matéria é uniforme, né, mal feita, e daí o demiurgo vai lá e dá forma a ela. Porém, os cristãos falaram o seguinte, olha, existe o logos, porém não o demiurgo, né, como o próprio Justino Marte da foto falou, mas nós vamos falar de outros também. Existe o Logos, mas não como um demiurgo, e sim como alguém que é o próprio Deus, que existe, que é realmente Deus na natureza divina, de mesma substância que o Pai, porém uma pessoa distinta, uma pessoa diferente, que é Cristo, né? Eles associaram já de início com Cristo. Ou seja, Cristo para os pais da igreja, os filósofos pais da igreja, não era apenas o salvador do mundo ou apenas aquele que deu condições para que o ser humano pudesse salvar o seu espírito, mas ele era plenamente um mediador entre Deus e os homens em todos os sentidos. Então, para os filósofos iniciais da história da igreja, Cristo, a sabedoria que o ser humano experimenta, ela deriva de Cristo. É Cristo que faz com que essa sabedoria ela exista entre Deus e os seres humanos. Todas as percepções que os seres humanos têm, todas as condições que o ser humano tem, todos os atributos de Deus que nos são manifestados, todas as ideias de Deus que nos são dadas como sua providência, elas não vêm diretamente de Deus para nós, mas ela vem de Deus para nós através de Cristo. É como se diria até um puritano depois, de tempos depois, que Cristo é o palco onde todos os atributos de Deus atuam em seus papéis. Né? Seria a síntese de como os pais da igreja pensavam, inclusive. Né? É Cristo que faz com que todas as coisas que vêm de Deus para nós, elas cheguem a nós. E, ao mesmo tempo, é através de Cristo que todas as nossas coisas chegam também até Deus. Não há como diretamente chegarmos a Deus, ou as coisas de Deus não chegam até nós diretamente, mas única e exclusivamente através de Cristo. E, obviamente, esse é outro ponto muito profundo,
Porque quando os cristãos tratavam disso, eles não tratavam apenas como especulação criativa ou como especulação filosófica. Ah, existe isso? Tá bom, né? Nós investigamos, descobrimos e vida que segue. Não, isso tinha a ver com a nossa própria vida. Ou seja, o fato de conhecermos a Cristo significa que nós não vamos perecer no inferno, nós não vamos ser condenados, né? Era uma forma de mostrar a mensagem do Evangelho também na filosofia. Dizer assim, olha, você conhece tudo isso, você conhece que Cristo é o mediador, ótimo, mas não fica só por isso, né? Ele é o mediador porque você precisa ser salvo, porque você precisa ser salvo da ira de Deus. Então, até mesmo a linguagem filosófica a respeito de Cristo era uma mensagem também evangelística. Por quê? Porque é óbvio que é verdade, né? O fato de Cristo salvar o ser humano, de ele ser o redentor de todos aqueles que creem nele, é a pura verdade do Evangelho, da qual se deriva. Porém, né, Cristo ele não é apenas o nosso Salvador, mas sim, né, aquele da qual tudo nosso existe e funciona única e exclusivamente por causa dele. E os filósofos gregos, os filósofos cristãos deixaram isso muito bem claro, né? Não existe diversos logos, não existe logos misteriosos ou especulativos que eram misturados com diversos pensamentos esotéricos, né? O logo superior, o logo inferior, né? Diversos níveis de conhecimento que você devia alcançar e tal. Não, existe um único que é Cristo, né? E que foi um homem simples que viveu, né, entre pessoas pecadoras, entre pessoas pobres, mas que era Deus, né, que morreu, ressuscitou e tomou o seu lugar, né, como soberano de todas as coisas, mas que mesmo assim era Deus. E esse é outro ponto que os pais da igreja trabalharam, que foi muito importante, né, sobre as duas naturezas de Cristo, ou seja, quem é Deus? Quem é Deus? Deixa eu só pegar aqui uma imagem aqui para me colocar aqui, porque eu me esqueci de tirar. Mas quem é Deus? Quem é Cristo? Cristo, ao mesmo tempo, que é homem, ele também é Deus. E esse preencheu uma outra lacuna entre os gregos, porque quando os gregos pensavam em todos esses mundos que nós estamos falando aqui, mais especulação, era trazido mais num aspecto transcendental. Porém, os cristãos trouxeram isso para um plano material também, porque Cristo se fez carne, Cristo também é matéria. Sendo assim, os cristãos trouxeram para a percepção de filosofia um logos, um mediador, que não era o que não estava tão superior que os seres humanos não podiam chegar nele, mas que ele mesmo era também um ser humano. Então, vocês pensem só um pouco, né, reflitam um pouco na mentalidade da época, né, vamos voltar assim no tempo, e imaginar o que seria isso para o filósofo grego. Né, falar o seguinte, olha, vocês pensam num logos, num sentido tão transcendental que nós não conseguimos chegar nele, porém ele conviveu conosco, ele esteve conosco aqui durante vários anos, e morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas esteve conosco, comeu conosco, né, caminhou conosco por aí, e de repente você traz essa linguagem para o meio dos gregos. Não à toa você tem os filósofos lá, quando Paulo vai falar na Europa, falando que, olha, isso é tão inacreditável, né, que nós não conseguimos nem mensurar isso aí. Né? Os filósofos gregos, da época lá que Paulo foi falar, eles não conseguiram mensurar, né, a grandeza disso que ele falava, porque imagina, um Deus que se fez carne e ressuscitou, morreu e ressuscitou, né, e esse mesmo era o Logos que, de repente, os gregos, de uma forma distorcida, mas imaginavam existir. Porém, uns pensadores que trouxe, né, um pensamento muito necessário para o desenvolvimento disso, sem dúvidas, foi os pais capadócios. Vou colocar aqui só a imagem deles, vou aumentar aqui um pouco. Né? Os pais capadócios, eles trouxeram, né, uma linguagem da necessidade do Cristo homem para a salvação humana. E não somente para a salvação, mas para que houvesse, né, essa mediação entre Deus e os homens. Como eles fizeram isso? Por exemplo, se há uma necessidade, né, de que tudo aquilo que deriva de Deus vir para os homens através de um ser divino, se faz necessário que tudo aquilo que sai do homem e vá para Deus, se faça necessário ser um ser humano. Sendo assim, somente havia uma única possibilidade, que esse Logos, esse mediador, ele fosse ao mesmo tempo Deus e homem. Sendo assim,
estaria perfeitamente, né, em harmonia, novamente, ou em paz, como diria Paulo em Romanos 5, o ser humano com Deus, através de alguém que era homem e que era Deus ao mesmo tempo. Então, a comunicação entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus, se faria necessário e importante, única e exclusivamente através do Deus homem. Ora, é importante entendermos isso, essa necessidade, porque nós cremos no sentido teológico da coisa mesmo, que Cristo ele é o quê? Cristo é o nosso advogado, é através de Cristo que as nossas orações chegam a Deus, né? É olhando para Cristo que Deus, quando Deus olha para nós, quando o Pai olha para nós, ele enxerga Cristo. Por isso que nós não somos condenados. Não, nós não é porque nós nos tornamos virtuosos, né? Mas porque em nós está a imagem de Cristo. Então, quando o Pai olha para nós, ele vê o sacrifício de Cristo. Sendo assim, nós não estamos condenados por conta de Cristo, por conta da imagem e semelhança que nós temos. Né? Cristo é a imagem, nós somos a imagem de Cristo. É a luz do mundo que se reflete através de nós. Sendo assim, se faz importante e necessário que esse Deus, ele também seja homem. Esse logos que os filósofos gregos falavam, ele seja também homem. E, por fim, um outro ponto a respeito do logo, por fim, né, que faz muito importante, é que esse logos ele seja o centro de todas as coisas, ele seja, na verdade, né, o ser que é o que concentra em si mesmo todas as coisas que existem, que vêm a existir ou que já pereceram. Quando Paulo fala, né, de Cristo lá em Efésios, ele fala que é através de Cristo que todas as coisas se convergem, né, através de Cristo que tudo se converge. Então, essa linguagem ela foi transmitida num sentido filosófico, né, pelos pais da igreja, né, pelos capadócios, de que, né, esse Cristo ele não era apenas um mediador entre Deus e os homens, né? Se tiver um barulhinho no fundo aqui que está chovendo muito, mas esse Cristo ele não era simplesmente um mediador entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus, mas ele também era aquele da qual todas as coisas estavam concentradas em si mesmo. Não somente as coisas do ato criativo e de providência divina, mas absolutamente todas as coisas, tudo que existe, estava concentrado nele mesmo, existia para ele mesmo. Né? No sentido de que até mesmo as coisas ruins que os seres humanos fizeram, o pecado do ser humano, eles existiram de alguma forma para que esse Cristo fosse revelado. Né? Como diria Apocalipse, no capítulo 13, né? O Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Então, mesmo antes do mundo ser criado, mas já havia, né, uma inclinação, já estava determinado a vinda de Cristo, a vinda desse Cristo que iria, né, ser o Senhor de todas as coisas, ou seja, tudo que existe, toda a história, tudo aquilo que, né, vem a ser, o que vieram já e pereceram, tudo, absolutamente tudo, está concentrado em Cristo para que ele seja o centro, absolutamente o centro de tudo que existe, ou que veio a existir, ou que vai vir a existir. Então, essa linguagem de um logos plenamente perfeito, homem e Deus, preencheu todas as lacunas da filosofia grega. Né? Era uma linguagem que se satisfazia em si mesmo quando era apresentada para os filósofos, satisfazia em si mesmo quando era apresentada diante de uma sociedade altamente intelectual. Por isso que a igreja, nesse período, ela também teve muito sucesso, por conta da sua filosofia. Outro ponto aqui que falar, tem 15 minutos ainda, né? Não vai dar para falar tudo que eu queria, mas vamos lá. Outro ponto aqui que nós vamos falar sobre a moralidade. Esse é um ponto muito importante também, porque os estoicos eles falavam muito sobre as virtudes e tudo mais. Porém, a partir do momento que a igreja ela se desenvolve os temas morais, ela dá um outro significado para aquilo que é virtudes, para aquilo que são vícios. Por exemplo, né, se havia a ideia de que a moralidade era aquilo que derivava da natureza. Ou seja, você vai fazer uma coisa boa, inclusive o direito natural daquela época se deriva disso também. Você se deriva. Você faz uma coisa boa porque a natureza é boa. Você faz uma coisa virtuosa porque você está em consonância com a natureza. Não porque você está, de repente, fazendo algo por si mesmo. Mas tudo aquilo que é bom é aquilo que denota da natureza, aquilo que representa a harmonia da natureza. Né? Homens como Platão, como Sócrates, eram homens plenamente morais, né? Dentro da sua lógica, dos seus conceitos. Não no sentido moralmente bíblico, mas
né? Dentro do conceito da sua natureza ao redor, dentro do conceito da harmonia dos atos ao seu redor. Então, para eles é o seguinte, olha, você vai pensar de forma racional, vai contemplar a natureza de maneira racionalista e você vai chegar, né, em algumas conclusões a respeito do que é virtualmente correto ou aquilo que é vicioso, né? E você vai se afastar dos vícios e cumprir apenas aquilo que é virtuoso. E daí você tem alguns pontos que entram em contradição com a fé cristã, esse tipo de virtude, porque você é livre para fazer isso, você não tem nem nada que te impeça. E, ao mesmo tempo, você tem uma moralidade que é basicamente racionalista, né? Coisas que o próprio Platão defendia, que era, do nosso ponto de vista, um absurdo. Por exemplo, né, dentro da sua república, ele defendia que, né, se havia necessidade que os indivíduos da classe governante, que as crianças que nascessem, mas que não era adequada, tivessem algum problema de saúde, alguma coisa informe que tornasse incapaz, aquela criança deveria ser tirada daquela família e dada a qualquer outro, mas não poderia ficar como, né, membro da família governante. Obviamente, isso é uma coisa imoral, mas dentro da circunstância dele era uma coisa virtuosa, né? Mas, por quê? Porque é uma contemplação da natureza. Porém, os cristãos disseram o seguinte, olha, isso está errado. A moralidade, ela parte de Deus, como o caráter de Deus. Por que é que, né, para os cristãos, né, e depois isso tem uma divisão, porque tem os nominalistas que acreditam que não é bem assim, mas, né, como um todo, a grande maioria dos cristãos definiu o seguinte, olha, por que uma coisa é boa? Porque ela deriva do caráter de Deus. Por que, por exemplo, você amar o próximo, você ser uma pessoa boa, você não cometer pecados com as pessoas, você não furtar e etc. Por que você não pode fazer isso? Ou por que você não furtar, né, é uma coisa boa? Porque isso deriva do caráter de Deus. Porque é o fato de você respeitar as pessoas, né, você perdoar as pessoas, por que isso é uma coisa boa? Porque isso deriva do caráter de Deus. Então, os cristãos, eles redirecionaram o sentido de moralidade. Para os cristãos, moralidade era aquilo que deriva do caráter de Deus e que Deus manifestou, revelou a nós o que seria a sua vontade boa, através, claro, dos 10 mandamentos e também, né, dos outros mandamentos bíblicos. Então, os cristãos, eles trouxeram um ponto diferente para os gregos, né, e que também preencheu suas lacunas de pensamento, né, a concepção de que, olha, todo o pensamento cristão, no sentido moral, né, ele parte diretamente de Deus, e aquilo que você faz de errado, ele parte daquilo que nós chamamos de pecado. Então, o ser humano que comete um ato, né, deliberadamente ruim, ele não faz aquilo porque ele desviou do caminho, desviou da natureza existente, né, entrou em desarmonia com a natureza, mas ele fez isso porque ele tem nele algo que é chamado de pecado original. E os cristãos trabalharam isso na igreja e na filosofia, a percepção de que o ser humano é um pecador, né? Desde o primeiro homem o ser humano é pecador. E as atrocidades que ele comete porque a sua natureza é inclinada para o mal. Sendo dessa forma, né, tudo aquilo que o ser humano faz sempre vai ser mal, porque deriva do seu pecado, né, o seu pecado original. Então, cabia-se agora, não o ser humano, mas um ato de vontade do próprio Deus de reconciliar consigo o mundo, porque o ser humano não estava disposto a isso. Então, diferentemente dos gregos, não havia uma possibilidade do ser humano poder ser bom, virtuoso da sua própria maneira, mas única e exclusivamente através de uma vontade que Deus assim provê para que o ser humano possa fazer, através da redenção de Cristo. Obviamente, ainda nesse período aqui na igreja, não se estava muito claro ainda, né, de forma sistemática, o que nós acreditamos como a doutrina da graça, tudo mais, veio posteriormente, mas nesse período aqui não. Porém, se já estava delimitado isso, de que o ser humano só conseguia fazer algo bom através de Deus, né? Seja através, né, da mente de Deus do ser humano, seja através, né, dos atos humanos serem, na verdade, vontades, né, de Deus sendo operada, mas de uma forma ou de outra necessitava de Deus, como aquele que iria capacitar o ser humano a fazer esses atos de bondade e de virtudes. Por fim, né, só vou falar aqui 2 pontos para encerrarmos, para passar para vocês fazer seus comentários. Outro ponto também que é extremamente importante é o fato de que, para os filósofos cristãos, o conhecimento ele não deriva única e exclusivamente da contemplação das formas,
isso nós vamos ver também, né, nas próximas aulas, acredito eu, não deriva unicamente das formas do demiurgo ou desse tipo de coisa que os gregos acreditavam, mas o conhecimento ele vem como um ato de iluminação divina. A razão humana, né, muitos dos cristãos, inclusive, acreditavam sim que a razão humana ela era um pouco neutra nesse sentido, né, não, o ser humano tinha capacidade de pensar sozinho, porém, até mesmo os atos de pensamento sozinho do ser humano, né, aqueles que não acreditavam na depravação total e tudo mais, mesmo assim, né, ele partia de uma iluminação divina. Era Deus que iluminava os seres humanos. Era Deus que fazia com que todos os conhecimentos verdadeiros chegassem nos seres humanos. Tanto é que se deriva dos cristãos, né, aquela ideia de que toda verdade que existe é verdade que provém de Deus. Né? Um daqueles que mais trabalharam esses conceitos e que toda a verdade ela provém de Deus, sem dúvida foram, né, os pais da igreja de Alexandria, aqueles filósofos que, por exemplo, Alexandre, Clemente de Alexandria, acho que é a imagem dele também, né, inclusive escreveu uma pedagogia, né, tem até hoje famosa, mas, né, para ele toda a verdade é verdade que vem de Deus. Sendo assim, o fato do ser humano poder conhecer, o fato de até mesmo o próprio Platão ter escrevido tantas coisas que ele acreditavam serem, né, boas e tudo mais, elas existem por quê? Porque Deus assim provei. Porque Deus, na verdade, que iluminou a mente do ser humano, para que o ser humano pudesse chegar a isso. E esse ponto se torna ainda muito mais claro em Agostinho, tempos depois, porque todos esses pais da igreja, Agostinho se influencia muito no pensamento deles. É o seguinte, olha, o ser humano, ele precisa primeiro, né, ter a mente iluminada, inclusive, para conseguir crer. Né? Precisa de um ato, né, divino no ser humano para que o ser humano possa crer. Né? Deus precisa romper a surdez e a cegueira do ser humano para que o ser humano consiga enxergar a sua luz. Agostinho deixa isso muito claro nos seus livros. Mas, sendo assim, a razão humana ou a experiência humana, elas são só apenas, digamos assim, coisas secundárias no conhecimento, mas o central é a iluminação divina. E isso também preencheu as lacunas do pensamento grego, porque os gregos acreditavam que havia uma certa iluminação, né, uma alma iluminada, mas num sentido esotérico, né, se você de repente pensasse muito, né, se você de repente tivesse uma vida contemplativa a respeito de todas as coisas de forma racional ou empírica, você iria chegar, né, num estado de iluminação, você iria conseguir fazer com que a sua alma ela deixasse, né, um mundo inferior, um mundo sensível, partisse para um mundo inteligível, um mundo onde você iria contemplar coisas inefáveis. Porém, né, os cristãos disseram, não é assim. Né? Essas verdades inefáveis, que essas revelações tão, né, confusas com a mente natural, elas começam a ser compreendidas através de uma mente iluminada, e iluminada única e exclusivamente pelo Deus único, né? Iluminada através, né, do Espírito Santo, que deriva do Pai e do Filho. Sendo assim, né, os cristãos eles desenvolveram temas substanciais, como nós vimos aqui, né, que foram extremamente importantes para, né, essa conciliação da igreja com a filosofia. Por fim, aqui, né, eu tenho uns 5 minutos aqui antes de encerrar aqui. Eu vou falar aqui brevemente algumas coisas aqui, apenas para, né, elucidarmos. Isso aqui é uma imagem do Concílio de Nicéia. Quando pensamos no Concílio de Nicéia, né, que foi o concílio que trabalhou a concepção da Trindade, né, no ano 327, salvo não me engano, 337. O Concílio de Nicéia, ele usa muitos elementos metafísicos, quando ele trabalha sobre substância, sobre propriedade, sobre natureza, né, a respeito da natureza de Cristo, né, da substância, das pessoas, né? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem a sua própria identidade, são pessoas distintas, mas, né, são ou têm a mesma substância, são de mesma substância divina. Então, não são termos utilizados a partir da metafísica. Né? Depois teve outros concílios que trabalhou exclusivamente a natureza de Cristo, mas que seguiu a mesma linha de trabalho metafísico também. O concílio de Nicéia, obviamente, foi o primeiro concílio da igreja e concílio que, né, toda a cristandade, pelo menos os cristãos ortodoxos, né, salvo as heresias, mas os cristãos ortodoxos como um todo, todos eles creem na verdade, né, descrita no Concílio de Nicéia. Por fim, aqui eu vou deixar só mais uma imagem aqui, apenas para nós elucidarmos.
para passar para vocês fazer seus comentários, né? Isso aqui seria uma imagem de um demiurgo, um demiurgo platônico, né, basicamente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consegui. Né, seria a imagem de um demiurgo, né, basicamente. Né, era aquele que daria forma e vida a todas as coisas, né, e que os cristãos bateram muito a tecla contra. Porque na época dos cristãos, pessoal, isso é bom falarmos, apesar de ter diversos outros pontos, tinha uma outra filosofia que é chamada neoplatonismo, que tinha uma semelhança, é uma filosofia teológica, né, pagã, no caso, né, mas que basicamente dizia o seguinte, era um derivado de Platão, né, essa ideia de dois mundos e tudo mais, mas que, olha, o ser humano precisa cada vez mais se afastar do mundo material para chegar no mundo superior, né, sua alma precisa voltar para o mundo inteligível. E sendo assim, né, os cristãos combateram muito isso, porque para os cristãos a matéria, Cristo é matéria, né? Cristo veio como se fez carne, né? Então, esse mesmo Cristo que é Deus, que também é espírito, mas também é ser humano, também fez parte da natureza. E ainda hoje é homem, né? Então, a natureza, ela, apesar de corrompida, mas ela não está amaldiçoada, não está perdida, né? Vai ser restaurada no final das contas. Cristo vai restaurar o novo céu ou nova terra, né? Então, a natureza ela não é perdida. Então, né, os cristãos bateram muito de frente com os neoplatônicos, né? Muitos, Agostinho, antes de se converter, era um neoplatonista e tudo mais. Então, né, nós vamos encerrar nossa aula por aqui hoje. Né? Eu gostaria de falar mais coisas, né? Teria sobre Agostinho para falarmos também, e outros pensadores, mas né, esses temas eu achei mais importante trazermos, porque às vezes quando nós falamos de filosofia na história da igreja, às vezes nós nos apegamos apenas a alguns personagens, mas não nas ideias gerais. Né? Porque essas ideias que eu trabalhei aqui não foi uma única geração. Né? Trabalharam aqui 200 anos, né? 300 anos de história da igreja primitiva foram trabalhados esses temas, né? Até que se chegasse a uma condição, né, de síntese. Por fim, o único ponto aqui para encerrar é que existe uma diferença entre a filosofia nesse período e a filosofia escolástica. Né? O escolasticismo ele é uma tentativa de sintetizar a filosofia com os escritos do pai da igreja, com as doutrinas cristãs. Então, é uma tentativa de sintetizar, né, de ver, absorver tudo aquilo que faz parte de uma única, né, linguagem. Os cristãos da igreja primitiva tinham um pouco disso, mas a ênfase maior deles era a teologia. A filosofia, né, ela era mais uma ferramenta. Né? A teologia, apesar de absorverem muito, mas ela sempre seria uma ferramenta apenas, né, de divulgação das verdades e até mesmo de maneira evangelística. Né? Enquanto a escolástica ela se limitou mais no campo da universidade, né? Na vida prática ela não teve muito efeito, né? Era mais no campo dos estudiosos, dos intelectuais. E tudo que a igreja desenvolvia aqui na igreja primitiva era algo que estava no dia a dia, de forma comum. Tanto é que eu acho que foi o Gregório Nazianzo, eu acho, ele falou o seguinte, olha, não foi Gregório de Nissa, não dos Capadócios, falou o seguinte, olha, um pouco irritado, né, se a gente sai no mercado, todo mundo está falando sobre a natureza de Cristo, se a gente pede alguma coisa em casa, alguém fala que o pai é da mesma substância que o filho, né, até mesmo se você fala para o seu criado de preparar um banho, né, ele vai dizer para você que o filho, na verdade, não foi gerado pelo pai, ou seja, era um assunto que todo mundo falava, né, era algo que estava na boca de todo mundo, era algo comum todo mundo falar. Então, era diferente, né? A percepção era diferente. Mas, né, nós vamos, creio eu, falarmos da escolástica também futuramente, sem dúvidas. Bom, vou deixar aqui o microfone aberto para quem quiser comentar, discordar, tirar suas dúvidas. Né, vou deixar aí o microfone aberto para vocês.